Foi. Só falta a imagem. Tem a imagem. Tá sem a imagem, tá? Dá uma paradinha, Luana. Dá uma paradinha, Luana. Isso, tá. Não está aparecendo a imagem, tá, Luana? Vamos tentar com o Rafael. Aí, agora abriu. Agora abriu. Então, bota a musiquinha de novo. Vamos nós. Vamos começar. Beleza. Boa tarde a todos e todas. Chegamos aqui em mais uma segunda-feira, essa aqui, dia 9 de agosto do ano de 2021. Meu nome é Lico Turli e estou aqui coordenando, né, uma equipe muito grande que estuda os livros do Augusto Boal, os livros em especial sobre teatro do oprimido. Sempre lembrando, esse é o 4º módulo, nós já fizemos a leitura do livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, também do Arco-Íris do Desejo, também do Estética do Oprimido. E agora estamos com Teatro Legislativo, um livro bastante icônico, né? Porque, primeiro, que o Boal, ao escrevê-lo, é um processo, ele vai chamar de versão beta, ele diz que não está pronto, não é definitivo, é durante o mandato, é publicado ainda durante o mandato, e ele pede para que as pessoas que contribuam façam a colaboração para que o livro mais à frente fosse concluído. Ao mesmo tempo, que é um livro em processo, né, ele é talvez o único livro, aí depois aí nosso convidado pode me ajudar, onde o Boal vai colocar passo a passo como usar o teatro do oprimido. Olha que coisa incrível, né? Ele é um livro que seria, a Ellen gosta de falar, que é quase um manual do teatro do oprimido. Então ele vem falando, olha, eu vou aplicar, vejam a realidade. Ele estuda a realidade do Rio de Janeiro, monta uma proposta e depois explica, né, como montar um núcleo, como montar um grupo, o que é o espetáculo, aí dividiu o espetáculo na dramaturgia, na encenação, né, dividiu na imagem, no som, na interpretação, e depois disso foi falando de cada grupo, como funcionou, até chegarmos, né, no último encontro, a ideia da célula metabolizadora. Então, a gente teve a participação do Luiz Mário, um assessor parlamentar que atuou por 30 anos na Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro e foi o assessor do Partido dos Trabalhadores. E nos contou um pouco, né, como foi a experiência para ele. Hoje, a gente tem um convidado para lá de especial, porque, além de ter participado do mandato, desde o início, ele, quando acabou o mandato, foi a pessoa responsável pela continuidade, né? Porque, assim, não é porque o Boal não foi reeleito que depois não tinha mais ninguém entrando em contato, ou tudo que estava acontecendo. E ele, então, hoje vai conversar conosco. A aula hoje é do professor que vai nos explicar como funcionou aqui a célula metabolizadora após a experiência, né,
de 93, 96. Então, eu vou pedir para a Luana, se ela pode me ajudar, a ler a bio, que é a mini bio, né? Mini bio de Olivar Bendelac. Bem-vindo, Olivar. Luana, por favor. Bom, Olivar é Bandelac ou Bendelac, Olivar? Bendelac, ok. Integrou a equipe do CTO de 1993 a maio de 2013. De 1997 a 2013, foi ponto focal do Teatro Legislativo. Desde junho de 2013, integra a equipe de instrutores dos cursos de Gestão Socioambiental do Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade ICMBio, onde utiliza o TO. Também utiliza nas atividades do Núcleo de Educação Ambiental, na área de Proteção Ambiental de Guapimirim, aonde é servidor público. Bem-vindo, Olivar Bendelac. E aí, tudo bom, cara? Saudações, Lico Turli. E aí? Gente, eu tenho que começar agradecendo imensamente o convite de vocês e parabenizar por esse esforço fantástico, né? Esse que vocês criaram aí durante a pandemia é maravilhoso, né? Eu tenho acompanhado sempre que possível e é muito bom, né? Relembrar, rever os queridos parceiros, o Lico, Claudete, já falaram aqui, Gel, Cachalote, Bárbara, Ellen, tanta gente, tantas pessoas que contribuíram para que o Teatro Legislativo acontecesse lá no início e depois ele continuasse, né? Então, quando o Lico fez o contato a primeira vez, né, talvez uns 2 meses atrás, eu já vinha acompanhando, né? Desde que eu recebi, eu comecei a acompanhar. E aí, por causa dessa etapa, né, após o mandato, aí eu propus para ele se eu poderia falar sobre o Teatro Legislativo após o mandato. Porque como eu vinha acompanhando vocês lendo o livro e as pessoas comentando, né, já teve aqui Ellen, Bárbara, Gel, Claudete, falaram sobre o período do mandato. Eu falei, então eu gostaria de falar no pós-mandato, né? Porque é uma coisa que é muito importante, né? Às vezes as pessoas pensam que o Teatro Legislativo só aconteceu durante o período do mandato. E já temos experiências, né? Se não me engano, vocês também falou aqui o pessoal da Gabinetona, né? Se eu não estou enganado. Sim. O Lico não está com áudio. Então, Olivar, eu coloquei mais ao fim simplesmente por um fator cronológico. O mandato da Cida Falabella e Gabriela Chiari foi agora, terminou no ano passado. Então, sim, só por isto que vão falar mais ao fim. Então, ótimo. Então, é muito bom, porque vão falar de uma experiência agora mais recente, né? Inclusive, nós conversamos com elas algumas vezes. Bom, então, como eu falei com o Lico, e ele como também um coringa lá, o coringa lá dos que criaram o teatro, o Centro de Teatro do Oprimido, nosso querido Centro de Teatro do Oprimido, olha aqui, ó, aqui a camiseta, né, do Teatro do Oprimido de ponto a ponto. E então falei para o Lico, eu disse, olha, Lico, nós sabemos que fazer teatro do oprimido é muito melhor do que falar, né? Então, vamos começar fazendo ao menos um exercício de aquecimento, né? O Lico falou que pode, então vamos lá. Então eu quero pedir o seguinte, vamos ficar de pé, por favor, todo mundo. Fica de pé, né? Esse negócio de sentado não dá para fazer exercício de teatro. Muito bem. Então todo mundo coloca o braço direito. Deve ter um bocado de gente aqui que já fez isso aqui 200 vezes, mas uma vez mais é sempre bom, né? Então, vamos fazer um círculo no ar, com o braço direito. O círculo é de vocês, pode ser pequenininho, pode ser grandão, vocês é que sabem. Isso aí, muito bem. É muito fácil, não é? Ainda mais nesse período de pandemia que todo mundo começou a fazer exercício dentro de casa, então
Aqui, muito bem. Pode parar. Muito fácil a primeira parte. Agora, com o braço esquerdo, o sinal de somar. Vamos lá. Muito bem. Quem está com a conta corrente cheia pode fazer um somar bem grande. Quem não está tanto pode fazer pequenininho. Né? Importante é somar. Muito bem. Pode abaixar os braços. Muito fácil, não é? Foi fácil? Foi? Foi, Inês? Inês está confirmando. Muito bem, Inês. Então, agora com os dois braços, vamos fazer ao mesmo tempo o círculo e o sinal de somar. Vamos lá. Ao mesmo tempo, hein? Gente, depois de 28 anos, eu já consigo dar uma sequenciazinha. Muito bem, muito bem. Muito fácil, não é? É fácil, Inês? Não, está complicado. O que é complicado? Coordenar a conta bancária com círculo está complicado. Muito bem. Bom, então, como o próprio Augusto Boal dizia, né, esse é um exercício de aquecimento, nós usamos muito, né, para aquecer a plateia antes de uma apresentação de teatro fora, ou no início mesmo de oficinas presenciais. Isso é só questão de hábito, né? Se nós todo dia dedicarmos, por exemplo, 3 minutos para fazer isso, no final de uma semana, de 2, talvez um mês, nós vamos conseguir fazer isso. Né? É questão do hábito corporal, né? Para isso que o arsenal do teatro do oprimido, os exercícios iniciais, eles contribuem para quebrarmos os hábitos corporais para podermos começar a fazer teatro. Porque, afinal de contas, como o Boal escreveu e repetiu várias vezes, todo mundo pode fazer teatro. Né? Até mesmo os bons atores e até mesmo as boas atrizes e até mesmo nos teatros. É isso? Então, eu quero começar falando para vocês sobre o teatro legislativo pós-mandato. Então, eu queria pedir para o Rafa soltar a primeira imagem aí do folheto de teatro legislativo que eu enviei aqui, ó. Isso aí, olha, gente. Então, vocês vejam aqui, olha. Nós temos aqui, na parte azul, lei originada das apresentações do Grupo de Teatro Fórum Renascer, formado por pessoas com mais de 60 anos. E embaixo, né, aqui do lado, desculpa, no amarelo aqui ao lado, lei originada nas apresentações do espetáculo Rua das Camélias 24 do GOTA, Grupo Homossexual de Teatro Amador. Esses dois, vejam a data, olha, 12 de setembro de 1996, né, um dia antes do meu aniversário, que é em 13 de setembro, e o outro, 21 de novembro de... deixa eu ver que eu tenho aqui, ficou atrás da imagem aqui, da nossa imagem, mas eu tenho ele aqui. Ó. 95. De 95. Então, vocês veem que esses dois foram durante o mandato. Você pode diminuir, por favor? Agora, para passar os outros dois? Isso. Aqui, ó. Aí, leis estaduais, que foram após o final do mandato de vereador. Né? Então, nós temos aqui, a primeira aqui em amarelo, lei nas apresentações do espetáculo Teatro Fórum Ser Doutor João Não É Mole Não, do grupo Corpo em Cena, e foi encaminhada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro através do mandato do então deputado estadual Chico Alencar. Esse grupo, eu era o Coringa. Trabalhei durante 7 anos com esse grupo, na comunidade da Pedreira, em Costa Barros. Até hoje, felizmente, ainda tenho contato com algumas das pessoas do grupo. E esse grupo, ele foi muito interessante, né? Porque trabalhando 7 anos com eles, a primeira coisa que aconteceu foi que, o Lico sabe bem, né? Quando nós éramos convidados para o CTO, né? O Centro de Teatro do Oprimido era convidado para fazer alguma oficina, nós sempre íamos através do contato de alguém, né? Que tinha contato lá com o grupo e perguntava se podíamos ir fazer uma oficina de teatro do oprimido para o grupo conhecer, às vezes até porque a pessoa já queria ver se engrenava lá o Teatro Fórum. Então, esse grupo aí,
nós fomos convidados, o Centro Teatro do Oprimido, através de uma parceria com uma instituição que se chama Campo, Centro de Apoio ao Movimento Popular. Eles buscavam apoio financeiro para construir centros de capacitação profissional em comunidades. E aí, através dos 1000 contatos, né, que nós tínhamos, alguém nos convidou para fazer uma oficina demonstrativa para as pessoas que eram coordenadores de alguns centros, desses centros de capacitação, uma pessoa do campo. Aí eu fui fazer uma oficina no campo e, ao final, uma pessoa veio me procurar dizendo que era lá do Centro de Formação Profissional da Comunidade da Pedreira, e se eu poderia fazer uma oficina demonstrativa lá, porque eles tinham um pré-vestibular comunitário, e era uma dificuldade para eles, e ela achava que o Teatro do Oprimido podia ser bem interessante. E eu topei, né, nós fazíamos tantas oficinas demonstrativas, né, que se nós tivéssemos anotado, eu dava um livrão, viu? Né? Então, eu fui, e ao chegar nesse local, lá na Pedreira, né, na comunidade da Pedreira, eu cheguei no Centro de Formação Profissional, era um prédiozinho pequeno, de uma casinha de 2 andares, mas muito bem organizada, e eu cheguei, e eles pediram para eu sentar, para aguardar um pouquinho, que o pessoal ia chegar. No local que eu fiquei sentado, tinha você via uma escada que ia para o andar de cima, que eles disseram que ia ser no andar de cima, numa sala que eles tinham, que eles já tinham separado tudo, tirado as cadeiras, né, para nós fazermos a oficina. E eu vi embaixo da escada um monte de garrafas PET, tudo arrumadinho, tudo limpinho, assim, tudo encaixado, né, no vão da escada. Aí aquilo me chamou a atenção e, enquanto nós estávamos ali esperando o pessoal chegar, eu perguntei para que eram aquelas garrafas PET, já desconfiando que deveria ser, né, para vender, para reaproveitamento e tudo, e eles me disseram que eles faziam móveis, objetos, e disseram que lá na biblioteca do centro tinha mesas e cadeiras que eram feitas das garrafas PET. Aí imediatamente eu pedi para ver, né, e já subi, e eu vi lá na biblioteca deles, tinha talvez 5 mesas, que eram, né, um espaço pequeno, e cada uma com 4 cadeiras, PET. Aí aquele negócio já acendeu aqui a luzinha, e nós sempre começávamos conversando, explicando para o grupo, né? E eu já aproveitei aquilo, eu falei, olha, se vocês gostarem da experiência, como nós trabalhamos sempre, né, no Teatro do Oprimido, você não deixa de montar uma cena de teatro porque não tem dinheiro para comprar material. Você vai utilizar o material que tenha no seu entorno, na sua comunidade. Eu falei, olha, esse trabalho que vocês fazem, ele, por exemplo, já podia servir, né, de base para a montagem da imagem de uma cena de teatro fórum. Bom, fizemos a oficina demonstrativa e eles toparam. E aí, 15 dias depois, eu comecei a ir todo sábado. Eu ia para lá, para a Pedreira, e começamos a trabalhar. Essa foi a primeira cena, que era sobre o problema que eles tinham, o mais importante para eles, o mais grave é outro, o mais importante era esse, que eles tinham pré-vestibular comunitário, e aí os professores tinham que ser voluntários, e eles sempre tinham problemas para conseguir professores. Bom, aí montamos a cena que mostrava o coordenador do pré-vestibular, que estava em cena, era o verdadeiro coordenador do pré-vestibular, né? E a cena mostrava a tentativa dele de ia conversar com o professor, com outro, e aí quando ele dizia que não tinha dinheiro nem para ajudar no Vale Transporte, aí ficavam faltando professores de algumas matérias, né? Isso era muito ruim, né? Imagina, você vai fazer o pré-vestibular e você não teve aula de história ou de geografia, né? Não funcionava. E montamos a cena. E um outro momento da cena eram as duras que eles levavam da polícia. Não é uma novidade nas comunidades, né? E aí tinha uma cena, tinha um dos integrantes do grupo,
Ele falava que ele tinha um fusquinha, daqueles fusquinha, sabe? Aquele bem conseguido ali com aquele usado, ele conseguiu comprar. Ele falou, olha, às vezes eu quero sair, né? Dar um rolê na sexta, no sábado à noite, e ele dizia assim, eu já fico preparado. Se eu voltar, assim, depois das 11 da noite, porque sempre ficava uma viatura da PM circulando, ele falou, se me parar, eu já sei. E ele contava, né, a cena, e nós acabamos montando, essa foi uma das cenas do espetáculo do Teatro Fórum, e aí o carro foi feito de garrafa PET. O fusquinha dele, de garrafa PET, e que ele vinha dentro com o amigo, né? E todo o cenário da peça foi feito de garrafa PET. Depois, eles tinham maior vontade de... Surgiu lá um festival de teatro como é ali, com o nome daquele teatro lá da Zona Oeste, do nosso querido Luiz Vaz dirigiu, é o Armando Gonzaga, né? Em Campo Grande, acho que é. Bom, aí o Luiz Vaz anunciou, né? Você está com o fone desligado. O Armando Gonzaga era Marechal Hermes. Então, era Arthur Azevedo em Campo Grande. Arthur Azevedo, né? Aí o Luiz Vaz, na época, estava lá na coordenação, ele anunciou que ia ter um festival de teatro. E aí, claro, né, divulgamos para todo o CTO, para os grupos, e aí o pessoal aí do Corpo em Cena ficou animadíssimo. Né? Disse, vamos escrever, aqui perto, aqui na nossa área e tal, vamos participar. Eu falei, pessoal, é um festival de teatro, é competitivo, né? E parece que só 10 minutos de espetáculo. Eu falei, primeiro que o nosso objetivo não é competir, né? Teatro fora. E não vai dar para fazer fora. Então vamos fazer assim, não vai ser a apresentação de teatro fora. Vocês querem fazer? Então vamos adaptar para 10 minutos. Adaptamos, eles apresentaram, ficaram na maior alegria, né, de participar do Festival de Teatro, e aí ganharam o prêmio de melhor cenografia, por causa das garrafas PET. Né? E o Zito Bedá, que é um querido companheiro, que depois, né, ele era como ele já era muito habilidoso, ele que elaborou essa cenografia. O Zito continuou, é um grande artista plástico, né? Entrou para a universidade, o pré-vestibular, quase todos lá passaram no vestibular depois. Então, esse foi um dos efeitos, né, que nem era o nosso objetivo. O outro foi exatamente isso, a lei estadual. Uma das vezes nós fomos apresentar numa universidade, lá na Zona Oeste também. E na hora do fórum, as intervenções, um estudante entrou em cena substituindo o que era o que ajudava o coordenador. Né? Então, nós colocamos ele como o aliado do oprimido, né? Que o coordenador, na cena de teatro forte, tinha uma hora que ele dizia assim, eu desisto, não dá mais. Já tentamos tudo. E o aliado dele ficava, não, mas nós temos que tentar e tal. Bom, a cena de teatro fórum, né, que vocês sabem, termina sem conseguir alcançar o objetivo. E na hora do fórum, um estudante da universidade, ele pediu para substituir o aliado. E vamos recomeçar a cena. Ele falou, você quer de que momento? Ele quer falar na hora que o aliado vai lá ainda insistir com ele. E ele começou, e ele falou, olha só, rapaz, não pode desistir. Tem que fazer o seguinte, ó, nós nunca fomos, mas precisamos ir nas universidades onde tem os cursos de licenciatura, porque esses estudantes, para se formar, eles têm que dar aula. E é uma loucura, é a maior dificuldade para os estudantes de licenciatura conseguirem algum lugar para dar aula, para conseguir, a carga horária acho que é grande, né? Para conseguir somar aquele número de horas de aula. Aí, ó, o pré-vestibular comunitário, cara, de vocês, vai ser uma maravilha para os estudantes. Isso um estudante de licenciatura. Rapaz, o grupo chegou a pular na cena, né? Assim, aplaudiu tudo, e quando terminou, eu perguntei para a plateia, né? O Coringa, quando termina, eu era o Coringa, eu falei, gente, essa alternativa é real? A pessoa, e todo mundo levantou a mão, né? Cheio de estudantes, disse, claro, nós precisamos de lugar para dar aula. Nós ficamos perambulando
pelas escolas, é a maior dificuldade. Aí, na semana seguinte, quando nos reencontramos, né, nós sempre fazíamos isso, né, você fazia a apresentação numa semana, no próximo encontro com o grupo, você reunia para discutir as propostas da plateia, né? E, claro, o grupo, na hora que terminou, vamos recolher o material e de reunir ali e começaram a dizer, olha, nós vamos... Olivar, como é que nós fazemos para ir em outras universidades? Então, como nós tínhamos muitos contatos, nós fizemos, inclusive, com a UERJ, né, que tinha um coordenador lá na UERJ, que era nosso parceiro, ele permitiu que fosse publicado no jornalzinho da UERJ, que colocasse lá nos murais da UERJ. E aí eles começaram a ter professor. E aí surgiu a ideia, porque o que nós fazíamos? Na época do mandato, como vocês bem viram com o Luiz Mário, semana passada, né, o grupo fazia a apresentação, os coringas tinham que fazer a súmula, né, para relatar. A súmula, o essencial era dizer assim, quais foram as intervenções, quais foram as propostas nas intervenções. Então, era o que os coringas faziam. Entregávamos, né, a célula metabolizadora começava a analisar, e, em geral, se marcava reuniões com a célula, né, para tirar algumas dúvidas. Não tinha mais a célula. Então, o que nós fizemos? Né? O Boal já havia pensado, eu não sei se alguém aqui comentou isso, né, que veio falar sobre o teatro legislativo, que algumas vezes ele assistia às apresentações e, não me lembro quando, talvez o Lico lembre, ele chegou numa reunião dos coringas e falou, olha, gente, eu percebo que às vezes nós temos 100 pessoas na plateia e temos 5, 8, quando está muito animado, quando a cena provoca muito, 10 intervenções, às vezes 15, ele falou assim, vamos botar aqui, numa plateia com 100 pessoas tem 20 intervenções. Ele falou, será que as outras 80 não teriam também alguma ideia? E que elas acabaram só concordando com algumas daquelas 20? Ele falou, nós precisamos pensar uma forma. Foi aí que surgiu o folheto, né, de propostas de lei. Está aqui, depois eu vou pedir para o Rafa virar, mas eu estou mostrando aqui com o que está na minha mão. Tá? Tá aqui, Rafa, mostra aqui, por favor, então, logo. Ó. Amplia aqui esse folheto de proposta de lei. Isso aqui é a nossa história em quadrinho, que nós criamos para mostrar como funciona o teatro legislativo. Então, a ideia foi o seguinte, o Coringa, ele teve mais uma função. Além de explicar como é a dinâmica do Teatro Fórum, né, antes de começar o espetáculo, o Boal falou assim, olha, nós vamos colocar algumas pessoas junto da plateia, com folhetos em branco nas mãos. E aí, quando o Coringa explicar, elas ficam ali do lado e mostram. Era uma do lado, outra do outro, depende, né, da quantidade. Inclusive, nós, como o Boal diz assim, olha, as coisas precisam ter nome, senão ninguém fixa. Aí nós dissemos que as pessoas que ficavam ao lado eram as legisletes. Legisletes, né? Então, olha aqui, vocês podem ver, o folheto, ele tinha, olha, esse aqui é do projeto Jovem Comunica e Entra em Cena. Foi um projeto que nós conseguimos com patrocínio do BNDES, está aqui do lado a logo, ó. Nós fomos atrás do S, né? Que quase nunca ninguém lembra o que é esse S aí. Não é plural de BNDE, não, né? É Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Aí o BNDES uma vez lançou um edital, nós fomos atrás, né? E aí eram esses grupos aí, ó, o Arte Vida, Corpo em Cena, Maré Arte e Panela de Opressão. Vocês veem que Panela de Opressão tem um risco embaixo, né? Do nome do grupo. Por quê? O folheto, os coringas dos 4 levavam. De quem fosse a apresentação, o Coringa fazia um risquinho embaixo, né, para depois saber qual foi o grupo. Bom, então isso aí foi o Panela de Opressão, numa apresentação, nesse projeto que discutia a questão da violência sexual contra adolescentes. Depois eu volto aí, tá bom? Então, legal. Rafa, por favor, volta para o outro lado, que ele está lá. Eu não quero me adiantar isso aqui, depois nós vamos virar a página. Bom, então, o que aconteceu? Eu pegava esses folhetos, né? Agora eu era o responsável por isso. Então, desses 4 grupos,
dos outros 3 coringas, que eu era um dos coringas, eu sempre, durante a semana, eu pedia se tinha folheto, né, de proposta de lei. Então, eu recolhia, eu lia, digitalizava, e o coringa, ele voltava com o folheto para o grupo, no encontro semanal, para que o grupo lesse e eles verificassem quais eram as propostas concretas, objetivas, né? Lembra que o espetáculo de teatro fórum, ele é montado a partir de um problema, uma opressão real, concreta e objetiva que o grupo tem. Aí, às vezes, acontecia, né? De alguém escrevia lá, por exemplo, esse do Corpo em Cena, que era sobre universidade. Uma lei que obrigue a ter vaga nas universidades para todos os estudantes brasileiros. Pô, seria maravilhoso, né? Se uma lei resolvesse esse problema. Mas, infelizmente, nós sabemos que não é assim. Não tem vaga para todo mundo. Então, tinha que fazer o vestibular. Agora é o Enem, né? E o SISU. Então, não é. Então, se uma pessoa escrevia, e escreviam, né? Uma lei que obriga a ter vaga para todos os estudantes que vão entrar que completam o curso e podem entrar na universidade. Então, isso era excluído. Até que a proposta daquele dia, daquele estudante universitário, era para que os estudantes de pré-vestibular comunitário dessem aula, ou os estudantes de licenciatura dessem aula em pré-vestibulares comunitários e essas aulas contassem para aquele, né, aquele conjunto de horas que ele precisaria para se formar. O estágio obrigatório, tem que fazer o estágio obrigatório. Então, a lei ela foi muito simples. Assegura aos estudantes universitários a contagem como jornada de atividade em estágio das horas-aulas ministradas em pré-vestibulares comunitários das universidades públicas estaduais aos vestibulandos oriundos desses cursos. Por que isso? Por que não na UFRJ, na UFSC? Porque o Chico Alencar é deputado estadual. Então, só podia fazer no âmbito do Estado, né? Ou seja, o Teatro Fórum continuou, fez o Teatro Legislativo e, mesmo sem o vereador Boal, foi para o deputado estadual Chico Alencar e virou uma lei. Isso. Na verdade, nós enviávamos para vários. Né? Então, até foi uma coisa interessante, foi um outro momento que nós, em conversa com o Boal, porque o Boal tinha sido vereador, né? Então o trabalho do Teatro Oprimido era muito conhecido. E o Centro de Teatro Oprimido também passou a ser muito conhecido. Então, nós tínhamos aqueles parceiros, né? Deputados, vereadores, parceiros, que eram os caras da chamada esquerda. Naquela época era PT, PDT, PCdoB. Então, até o PV. O PV, né? O PV nem me lembro quando ele foi criado, né? Não sei se dessa época já era. Mas, bom, e aí eu organizava e fazia contato. Então, por exemplo, o Chico Alencar tinha um grande parceiro nosso, um assessor dele, que era o Marcolino. O Lico deve lembrar do Marcolino. Sim, morador da Ilha do Governador. Hein? Isso, grande Marcolino, né? Era um grande parceiro, porque ele era assessor lá na Alerj, já conhecia as atividades desde a época do mandato, assim como outros. Então, o que eu fiz? Eu pegava e enviava para esses que eram parceiros, né? Nós tentávamos verificar se aquela proposta ela era vinculada ao município, ao Estado, ou precisaria ser um projeto de lei federal, né? Então, eu enviava um monte de propostas para o e-mail dos deputados, né? Dos deputados parceiros. E aí o Marcolino um dia me chamou e, né, chegamos ao projeto de lei. Bom, vou fazer uma breve parêntese para falar essa questão dos parceiros. Aí um dia, nós conversando, enviou para onde? Tá, para lá, para Chico Alencar, para não sei quem, não sei quem. Aí o Boal falou assim, mas será que nós não deveríamos enviar para todos os deputados estaduais, todos os vereadores? Aí nós falamos, Boal, mas você acha que é bom mandar lá para o PFL, né? Naquela época acho que tinha PFL, não sei o quê. Ele falou, mas por que nós não vamos mandar?
Vamos mandar para ver o que dá. Aí tá bom. Aí eu mandei. Não me lembro se essa aqui eu já mandei para todo mundo. E o que vocês acham que aconteceu? Quem respondeu? A direita. Claro que não, né? Os parceiros, são os parceiros que responderam. Aí nós, tá vendo? Ó, não vamos perder tempo de mandar para um monte de deputados, naquela época, não sei se eram 54 ou menos, vamos perder tempo, né? Então, bom, e aí enviamos. Quando foi formulado o projeto de lei, aí começou a segunda parte da estratégia, que era uma que nós já utilizávamos no mandato, né? Nós só aproveitamos, já tínhamos uma experiência. O grupo Corpo em Cena, nós começamos a fazer contato com um monte de pré-vestibulares comunitários que tem no Rio de Janeiro. Inclusive lá com o Educafro, né, do Frei Davi, né, que se tornou um grande parceiro. Rapaz, nós danamos a sair aos sábados para apresentar nos pré-vestibulares e fomos para todo canto. Para Caxias, que era a lei estadual, São João, né? São João. Nós fomos para Xerém, nós fomos lá na terra de Zeca Pagodinho, né, apresentar. Primeiro, para comunicar que existia o projeto de lei. E para pedir contatos, para dizer, olha, quando ele for entrar na pauta de votação, nós precisamos, a assessoria do Chico Alencar vai nos avisar, e nós precisamos encher as galerias lá para o dia da votação. E aí fizemos isso, né? Quando foi marcado, nós disparamos o contato. No dia da votação, nós enchemos a galeria. Levamos a cenografia, a imagem do grupo, ela tinha um gol de futebol, né? Porque tinha uma cena que eles diziam, vamos marcar um gol pela educação, né? Chutava como se eles estivessem disputando um pênalti, o pré-vestibular, né? Os pré-vestibulantes, os cursistas do pré-vestibular, e aí o goleiro sempre defendia, né? Eles não conseguiam marcar o gol, porque não conseguia arrumar professor, né? Nós fazíamos uma metáfora. Aí no dia da votação, nós levamos a trave de gol, que era toda de desmontável, né? De garrafa PET, que era para poder transportar nas nossas maravilhosas combis, né? Nós continuávamos a usar as combis, e colocamos na entrada, na porta de entrada, por onde os deputados acessavam o plenário, que era pelo lado dos fundos do Palácio Tiradentes, né? Quem é do Rio deve saber bem onde é o Palácio Tiradentes, que é a sede da Assembleia Legislativa. E aí fizemos um folhetinho, com a ajuda do gabinete, né? Dizia assim, aprove o projeto PL, número não sei o que virou essa lei, não era o mesmo número, e marque um gol pela educação. E aí botávamos a bola que usava na cena, estava lá, na marca do pênalti, né? Aí o deputado pegava e, você vai votar? Falou, vou votar, então marca um gol pela educação. Pedia para ele chutar e fazer o gol, aí para ele entrar pela porta, né? Então fizemos um agito, né? Que era isso que era fundamental, né? O teatro legislativo, a proposta sempre foi essa, né? De fazer com que o teatro ajudasse a população a entender o que acontecia no legislativo e interferir, né? Fazendo propostas de lei ou cobrando de forma enfática. Aí entramos. E o Chico Alencar, ele disse, olha, gente, tá tranquilo, nós conversamos com todos, mesmo o pessoal de direita concorda que isso é um projeto importante, e tá. Então, não devemos ter problema. E aí fomos para o plenário, lá para as galerias da Alerj, a galeria da Alerj, né? E acompanhamos lá embaixo. E Marcolino lá embaixo e um outro assessor do Chico Alencar em cima conosco. Aí tá bom. Aí daqui a pouco chama. Agora na pauta o projeto de lei número tal, do vereador Chico Alencar sobre isso, bababá. O cara falou o resumo. Aí ele parou, que ele lê e depois disse assim, em votação. Aí ele parou e disse assim, apareceu aqui uma emenda do deputado tal. Então está suspensa o pedido de votação. Aí, nossa senhora, quase que nós nos jogamos lá de cima da galeria, né? Aí ficou aquele, mas que isso? Como assim? Tal. Aí o
o Marcolino fez logo o sinal para nós irmos lá para fora. Saímos do prédio da Alerj, e aí ele foi nos explicar junto com o Chico Alencar. Ele disse, olha, é o seguinte, nós não sabíamos, o cara de surpresa, ele apresentou a emenda, ele entregou a emenda para o presidente da sessão legislativa e foi embora. Quando o cara leu, né, uma emenda de autoria do deputado estadual, não sei o que, eles procuraram ali no plenário, né, que era para puxar o cara e dizer, cara, que isso? Vamos debater isso aqui. O cara já tinha ido embora. E aí nós ficamos naquele, né, aquele desespero, e falamos, e agora? Ele falou, olha, sabe que a coisa que mais funciona é vocês perturbarem, telefonar para o gabinete, mandar e-mail, mandar telegrama. Aí nós falamos, então, manda o telefone aí. O Marcolino falou, o telefone do gabinete é esse aqui, o e-mail é esse. Aí nós já passamos ali para quem era dos pré-vestibulares comunitários que estavam presentes, e aí, depois, por e-mail, disparamos por toda a lista que nós tínhamos. 2 semanas depois, uma semana depois, ele retirou a emenda e o troço passou na votação, que nós nem precisamos voltar lá. Então, eu pontuo isso porque isso é muito importante. Às vezes, acontece, né, muitas vezes, que nós votamos, isso inclusive é comentado, né, no dia da eleição mesmo. Você vai lá, escolhe um candidato, vota. Passou a eleição, quem lembra 6 meses depois em quem foi o candidato que você votou? E tem muita gente que não lembra e deixa para lá, né? Porque vota, algumas pessoas dizem que só votam porque são obrigadas, o que é um grande equívoco, né? Então nós fizemos todo esse movimento que estávamos acostumados a fazer durante o mandato, né? Só que durante o mandato era mais fácil, né? Tinha toda a assessoria do vereador, a mobilização, tudo era muito mais fácil, né? Eu não precisava eu ficar telefonando, né, o pessoal do grupo. Tinha assessoria lá do gabinete que cuidava disso, né? Lico sabe bem. Mas nós vimos que era possível. E depois foi o projeto de lei que deu origem a outra lei estadual, que foi do grupo Corpo em Cena, que é aquela que mostrou antes. Aí eu queria para o Rafa, mostra ela, por favor. Essa aqui, ó. Dispõe sobre colocação de folhetos explicativos sobre a prevenção da AIDS e fornecimento de preservativos em hotéis, motéis e similares no estado do Rio de Janeiro. Aqui tem 2 coisas muito interessantes. Primeiro é que isso foi apresentado também na Câmara dos Vereadores, que cabia. E naquela época, temos que dizer o nome, né? O prefeito era o senhor César Maia, que agora é vereador. E ele vetou, porque disse que isso... Pai do Rodrigo Maia. Exatamente. Claro, para a gente não esquecer os Maias. Pois é. Para você ver, hein, há quanto tempo, ó. E ele vetou com a justificativa que isso ia gerar custo para a prefeitura. Não, era vício de que era um projeto que deveria ser apresentado pelo executivo e não pelo legislativo. Aí voltou para a Câmara dos Vereadores e eles mantiveram o veto. Só que nós havíamos enviado para os deputados estaduais, para os parceiros, né? Lembram que não adiantava mais perder tempo com todo mundo. E aí, um assessor do então deputado estadual Carlos Mink telefonou um dia e falou, olha, o Carlos Mink ele queria conversar sobre as propostas que vocês enviaram para cá. Aí nós falamos, beleza. Aí eu falei assim, mas nós gostaríamos de levar os representantes dos grupos de teatro fora. Ele falou, claro. Então nós convidamos, falamos para os 4 grupos, né, que ainda era daquele projeto lá, o Jovem Comunique Entra em Cena, e aí eles escolheram 2 de cada, 2 representantes de cada. Nós fomos, chegamos lá, a secretária nos recebeu e tal, então aguarda um pouquinho, daqui a pouco nos chamou, nós entramos na sala do Carlos Mink. Vocês querem água? Traz uma água aqui, cafezinho, um biscoitinho, tá? E colocou lá, né? Para mim, tranquilo, né? O deputado está fazendo ali uma recepção boa, água, café normal, né? E um biscoitinho que tinha sempre lá. E aí a assessora trouxe uma lista, nós começamos a ler.
as propostas. Eram umas 30, mais ou menos. E quando chegou nessa, essa aqui, a proposta era a que foi escrita pela estudante, né, que está lá naquele folhetim, daqui a pouco nós vamos chegar lá. Aí ele fala assim, olha, interessante, eu tenho uma lei estadual que o meu mandato fez, que diz que deve ter preservativos em todos os hotéis, motéis similares no estado do Rio de Janeiro. Só que como está só preservativo, né, o Mink fazia aquele negócio do cumpra-se, né? Ele ia ver se estava sendo cumprida a lei. Ele falou, só tem masculino. Ele falou, esse é o diferencial. Que a proposta diz que feminino. Aí ele falou, nós podemos fazer um projeto de lei modificando o artigo daquela lei que já existe para que passe a descrição seja aqui, ó, em todo quarto de hotel, está embaixo, né? O artigo 2º foi o que ele modificou. A disposição para venda aos hóspedes a preço de custo, pelo menos 3 unidades de preservativos masculinos e 3 unidades de preservativos femininos com selo de garantia do Inmetro. Porque antes era 3 preservativos, aí só tinha masculino. Então, vocês vejam como é interessante, né? O Teatro Legislativo nos levou a verificar que existia uma lei que ela não levava em conta a questão feminina. Então, foi modificado o 2º artigo e foi aprovada, né? E por conta disso, como tinha preenchido o folheto, por favor, Rafa, volta lá no outro lado do folheto do Teatro Legislativo, onde tem lá o folheto de proposta de lei. O outro lado. Não, o outro, esse aqui, ó. Esse aqui que tem a história em quadrinho. Para mostrar o folheto novamente, que tem uma coisa que eu quero que... Ó, você pode ampliar aí, por favor? Só o folheto. Olha aqui, ó. Local da apresentação. Escola Jaime Costa. Nome, Vanessa Gonçalves da Costa. Até o sobrenome dela mesmo da escola. Aí está aqui a proposta dela. Ó. Eu vou ler aqui, porque aí está muito miudinho. Aí dizia assim, ó. Tenta aumentar um pouquinho, Rafa. Deixa eu ver se dá para ler. Vamos ver se dá para ler. Ó. Olha, que os postos de saúde distribuam camisinha feminina e que tenha um profissional para que ensine como usar. Então, essa proposta dela... sim, quando nós enviamos para a Câmara Municipal, eles fizeram o projeto de lei. Agora eu me lembrei direitinho a questão do César Maia, que era isso. Então, era para ter nos postos de saúde das comunidades. Aí o César Maia disse que isso gerava custo, por isso que ele vetou. Porque a prefeitura ia ter que colocar um profissional. Imagina que se isso era custo, né? Ao contrário, né? Isso ia diminuir quanto... Diminuir os custos lá na frente. De jovens grávidas. Gravidez, né? claro. Mas a mentalidade, né? Bom, então, o que nós fizemos depois, que a lei foi aprovada, depois de um tempo, nós fizemos contato, porque ela botou os contatos, nós fizemos contato com a escola, combinamos um dia, o grupo Panela de Opressão foi se apresentar no Centro de Teatro do Oprimido, o Carlos Mink foi, convidamos, né, fizemos um convite aberto, foram várias pessoas, foram outros estudantes, a diretora da escola, a professora e ela, a Vanessa. Fizemos a apresentação, teve intervenção, o Teatro Fórum, e nós entregamos uma placa de menção honrosa para a escola e para a Vanessa. Né? Claro. Porque tinha o nome, você imagina, a jovem, olha, se eu não me engano, ela tinha 15 anos ou 13. Dá para imaginar que essa jovem, eu acredito que ela, a partir daí, quando ela foi votar ou foi fazer qualquer coisa, né, ela tinha uma outra perspectiva, né, do que é ser eleitor, do que é cidadania, né? Olivar, Então, só para ligar tudinho. Então, ou seja, os grupos continuavam fazendo seus trabalhos, circulando pelas escolas, comunidades, a convite, e distribuía-se este formulário, além do fórum, além do Teatro Fórum, das intervenções artísticas, também se distribuía esse papel que as pessoas poderiam
escrever e propor, correto? Isso. Só estou falando que é para a galera do YouTube, para a galera que está aqui com a gente, fazer as conexões. Isso. Então, como eu disse, ficavam os ou as legisletes em volta, né? O Coringa, ele passou a fazer isso. Ele dizia, Teatro Fórum, tal, esse grupo aqui, a partir de um fato real, tal. Vocês podem entrar em cena, né? Na segunda parte, estou falando bem resumido. Também, aqui, tem 2 pessoas ou 4 aqui do lado, que estão com esse folheto de proposta de lei. Tem caneta. Então, no final, quando acabar a apresentação, quem já tiver uma ideia, quando forem começar as intervenções, quem já tiver a ideia pode levantar a mão e pedir o folheto. E nós levávamos canetas, né, para entregar junto. E aí, quando terminava a apresentação, né, o Coringa voltava e dizia, então, gente, isso aqui, vocês reconhecem esse tipo de opressão, isso acontece e tal, então, quem tem uma alternativa? Primeiro, alguém já tem uma ideia de um projeto, de uma proposta de lei para resolver esse problema, ou de uma ação social concreta e continuada, né? Lembra que está lá no topo da árvore do teatro do oprimido, a ação social concreta e continuada. A Ellen veio falar da árvore, né? Sim. Então, também podia ser, né? Então, quando a pessoa pedia, entregava uma caneta lá e, no final, recolhíamos. Então, era esse o procedimento, né? E funcionava muito bem. Então, é isso. Bom, aí eu queria mostrar, Rafa, por favor, você diminui, para todo mundo ver a história em quadrinho, né? Que as pessoas, às vezes, perguntavam, mas como é que é esse teatro legislativo? Então, o que nós fizemos? Nós pensamos assim, como é que nós podemos fazer uma forma bem simples para explicar para as pessoas? Aí surgiu a ideia de uma história em quadrinhos, né? A imagem 1, está lá, o Grupo Panela de Apressão apresenta o espetáculo de Teatro Fórum Acorda, o Sonho Acabou, sobre gravidez precoce e saúde da mulher. Mostrava. Na 2, a intervenção. Eu não sei se essa aqui foi na escola do lado direito, né? Jaime Costa, né? Do lado direito aqui, número 2, o Padrinho 2. Jovem que assiste o espetáculo faz intervenção na cena, improvisando alternativas de solução para o problema. O quadro 3. Os espectadores encaminham propostas relacionadas ao tema abordado no espetáculo. Aí está espectadores mesmo, né? Porque para não botar espectatores, porque senão de repente... mas peraí, o que é espectatores? Espectador todo mundo conhece. Então era de propósito, né? Para descomplicar. O 4. A célula metabolizadora, olha ela aí. Formada por especialistas em legislação e no tema ensinado, analisa e sistematiza as propostas encaminhadas. E no 5, votação da proposta, né? Aí no 6, a proposta aprovada, tal. Aí vocês vão te perguntar, mas que história é essa de votação da proposta? Porque, em determinado momento, o Boal falou, ele disse assim, olha, nós começamos a fazer o Festel, né? Pico deve lembrar, Festival de Teatro Legislativo, ainda na época do mandato. Aí o Boal falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, nós temos que aproveitar o Festel para fazer um grande evento. Já que é Festival de Teatro Legislativo, não pode só o grupo apresentar, né, vamos distribuir o folheto, faz intervenções no fórum e pronto. Ele falou, não, nós temos que fazer como se a plateia que vai para um Festival de Teatro Legislativo, ela se sinta como os próprios legisladores e legisladoras. Aí fomos pensando as ideias e chegamos a isso, né? No Festival de Teatro Legislativo, as pessoas, ao entrarem no espaço, recebiam, olha aí, tá vendo? Cartõezinhos verdes, elas recebiam verde, vermelho e amarelo. A foto foi escolhida assim, bonita, né? Todo mundo levantando o verde, porque aprovou a proposta discutida, né? Opa! Né? Então, distribuir para cada pessoa, recebia um cartão verde, vermelho e um amarelo.
o grupo fazia a apresentação e nós convidávamos especialistas no tema e um assessor legislativo. Tá? Por quê? Não tínhamos mais o vereador conosco. Nós chamávamos um especialista no tema e dos assessores legislativos que conhecíamos, convidávamos alguém. Aí tinha toda uma encenação, né? Que nós falamos, então depois, quando terminar, nós colocamos uma mesa lá onde estava o grupo se apresentando, em cima da lona mesmo, vamos deixar alguns elementos da imagem, né, para compor, e colocamos uma mesa e 3 cadeiras, fica lá o Coringa, que vai mediar, o assessor legislativo e o especialista no tema. Então a gente entra com a mesa e bota. Aí, tá bom, vamos fazer assim. O Boal falou assim, mas não pode entrar com a mesa e bota. Tem que ser encenada essa entrada. Aí nós, eita, caramba, e agora? Ele falou, não, tem que ser uma entrada solene. Aí nós, tá bom, como é que nós vamos fazer, vamos ensaiar. E lá íamos nós para o laboratório, né? E aí chegamos ao ponto de fazer essa encenação. Então tinha uma música de entrada, né, que o Boal falou que achava muito interessante, o Bolero de Ravel. Aí porque ele fica repetindo, né? Enquanto entravam os componentes do grupo de Teatro Fórum, entravam 2 carregando a mesa, depois um chegava com uma cadeira, e o outro com outra, e outro com a terceira. Mas não era uma cadeira qualquer e uma mesa qualquer, né? Tem que ser cenográfica. E aí, nosso querido Cachalote Matos, que já esteve aqui, ele bolou a cadeira do Teatro Legislativo. Ainda está lá no CTO, né? Ainda tem lá. Eram 3 cadeiras. Então, como acontecia? Nós, enquanto a célula metabolizadora da sessão solene do Teatro Legislativo, eles ficavam assistindo o espetáculo. Assim que iam começar os fóruns, nós os convidávamos para ir já para o lado ali de onde era o palco. Eles assistiam a intervenção. Palco não, né? Da lona. Eu falo palco porque o festel acontecia muito mesmo em teatros, né? Porque uma vez o Boal fala assim, vamos fazer o festival, onde vai ser? Não, a gente pode fazer no aterro, pode fazer não sei o quê. Aí alguém, integrante de um desses grupos, disse assim, mas por que não pode fazer no teatro? Nós nunca apresentamos num palco de... O Boal falou assim, pode. Tá bom, então vamos fazer. E o primeiro foi no Teatro Glória, né? Então, aí a experiência foi interessante, chegamos a fazer na Caixa Cultural, né? Bom, aí a célula ficava ali, do lado. E os legisletes, trabalhavam muito numa sessão solene de teatro legislativo. Sessão solene simbólica de teatro legislativo. Recolhiam e já entregavam para a célula. E nós colocávamos uma mesinha no cantinho lá, não era a própria mesa da sessão que ia entrar depois, e já ficavam sentados lá, já analisando, e os fóruns acontecendo. Aí o Coringa estava lá coringando. Aí ele virava, tinha um Coringa que ficava junto deles. Normalmente era eu, porque eu era o ponto focal do Teatro Legislativo, né, eu que ficava lá. E o Coringa olhava para cá, enquanto estava acontecendo a intervenção, ele vinha para a gente, e aí, já escolheram 2? Porque o objetivo era ter pelo menos 2. Não, ainda não deu. Vai, continua fazendo. E tome fora, né? Tome intervenção. Às vezes era rápido, né? Quando a plateia estava aquecida, né? Era rápido. Quando você ia apresentar para uma plateia homogênea, né? Como o Boal define, né? Que é aquela que vive a mesma situação de opressão, era fantástico. Né? Rapidamente vinha um monte de propostas. Bom, aí a célula dizia, selecionamos 2. Aí pronto, aí ela fazia o sinal para o Coringa e dizia, pode encerrar as intervenções. Ele encerrava, e aí nós anunciávamos, ele anunciava e entrava, né? A mesa, as 3 cadeiras, encenando a entrada. Aí chamávamos a célula, e as pessoas sentavam e começávamos, né? Então, apresentávamos as pessoas, já tínhamos apresentado antes de começar tudo, né? Para as pessoas não verem aquelas 2 pessoas caírem de paraquedas depois, e aí elas liam as 2 propostas selecionadas
já haviam feito, desculpa, elas já tinham lido e elas já faziam uma redação mais ou menos no formato de um projeto de lei, né? Que tem ali, por exemplo, aquela ali, artigo 1º, né? Começa assim, artigo 1º, a governadora do estado, artigo 1º, o artigo 2º da lei que dispõe sobre a colocação, não sei o quê, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Eles faziam um formato semelhante a isso, a um projeto de lei, e lia e começava a debater. Perguntava se precisava de esclarecimentos, por isso que é uma especialista na temática. Se fosse esse, por exemplo, de saúde de jovens, né, e sexualidade e prevenção à gravidez precoce, nós chamávamos alguém que era desse campo. E aí, debatia. Esclarecido, está esclarecido? Tudo bem. Podemos votar? Aí o Coringa, ou eu, às vezes era eu que fazia isso, então aqueles que aprovam este projeto de lei levantem o cartão verde. Aí o pessoal levantava e nós contávamos ou víamos por contraste. Nesse caso aqui, a grande maioria levantou o cartão verde. Agora, aqueles que não concordam, são contra esse projeto de lei, levantam o cartão vermelho. E aqueles que não têm opinião formada, se abstêm, levantem o cartão amarelo. Nós anotávamos e pronto, está aprovado esse projeto de lei, né? Em votação ali, na sessão solene simbólica de teatro legislativo. E era assim que nós fazíamos. Aí acontecia uma coisa, as pessoas que iam na sessão de teatro legislativo, tinha gente, às vezes, que já estava trabalhando com grupos de teatro fórum, ou outros estavam começando oficinas, ou faziam, aí chegavam para nós e diziam, gente, mas isso é muito difícil. Eu não vou conseguir fazer uma sessão solene simbólica de teatro legislativo. Aí nós dizemos, mas não é necessário. Aí a pessoa fala, mas não, isso aqui é uma encenação para as pessoas verem resumidamente como é todo o procedimento, que às vezes leva tempo. Você vai anotar as propostas que vêm da intervenção na plateia, vai discutir com o grupo, depois você vai encaminhar para alguma casa legislativa, vai acompanhar, até que pode ser que surja uma ideia de projeto de lei. Não é necessário fazer uma sessão solene simbólica de teatro legislativo, porque aí ficou parecendo para várias pessoas que para eu fazer o teatro legislativo eu tenho que fazer uma sessão solene simbólica. E não é necessário, né? Isso era só uma grande encenação que o Boal dizia que vamos fazer isso num festival de teatro legislativo, que vai impressionar. Sim. Não, bem rápido, né? Ou seja, o Boal, primeiro, diretor de teatro legislativo teatro, então ele gostava de ritualizar, né, essa entrada da mesa, criar o ritual, criar todo um ambiente de teatro, e eu acho que continuo achando isso fundamental, né, para que as pessoas, na hora de votar, entrem no jogo, né, na ludicidade e com mais atividade, e não só um bate-papo que poderia ser chato. Então, ao criar isso, é bem interessante. Outra informação muito rápida, o Teatro Glória ficava no Hotel Glória, foi vendido depois, o Ike Batista, que destruiu tudo, fechou o teatro, e parece que agora foi reaberto com outro nome, que eu não lembro o nome, mas eu falo porque tem muito pesquisador aqui, e aí se for buscar o Teatro Glória, talvez não ache mais um nome Teatro Glória. Não, porque eles destruíram o teatro, né? O Ike Batista fez. Foi triste. Agora parece que vai virar residencial. Eles vão readaptar, né? Exatamente. Bom, mas então, gente, isso é muito importante, né? Ficar bem claro. Teatro legislativo, ele deve ser feito, não depende de você ter o legislador ali, como era Augusto Boal, era o vereador, como uma gabinetona, e outras experiências que devem estar acontecendo, como já aconteceu no exterior, né? Na Inglaterra. Não é necessário. O importante é, se você está
trabalhando com o grupo e montou uma cena de teatro fórum, tenho no horizonte a possibilidade de que, em algum momento, uma intervenção da plateia, ou se quiserem criar o folheto de proposta de lei, pensem que isso pode provocar uma grande agitação, né? E o grupo ser quem originou, que ajudou a surgir uma lei, né? Então, eu queria pedir para o Rafa passar para o... Bom, eu nem vou mais ler o texto que eu escrevi, só queria que você mostrasse, Rafa, para mostrar a foto, o texto Uma Lei Popular, que foi que eu escrevi na nossa primeira Metaxas, que está aqui, ó, a revista do Teatro do Oprimido. Eu creio que Lico já deve ter falado muito sobre a Metaxas. Né? Então, nós escrevemos artigos e eu escrevi uma lei teatralmente popular. Eu tinha proposto para nós lermos, mas nós já avançamos. Eu só queria que a foto da Adriana Medeiros aqui, Chico Alencar, Augusto Boal, estudante do Express na Assembleia Legislativa. Por favor, Rafa, mostra onde está a foto. Eu enviei isso aí, Lico, se vocês depois quiserem enviar lá no grupo de WhatsApp, né? Com certeza. Com a Cíntia, para o pessoal poder ler. Se o Rafa conseguir mostrar a foto aí, que é só para vocês verem o momento que nós... Aqui, ó. Isso aqui foi depois daquele momento... Esse é o resultado principal. Ih, gente, olha aqui a faladora aqui. Eu não perguntei nada a ela, viu? Então, olha só. Isso, Chico Alencar, o Boal, a Maura está aqui atrás, se eu não me engano, ela ali. Bom, o Richard, olha aqui o Richard em pé aqui. Então, esse aqui foi aquele momento em que o outro deputado colocou a emenda parlamentar e saiu, né? Foi embora, e nós tivemos que ir embora, sair, e falaram assim, vamos nos reunir. Aí o Boal falou assim, vamos reunir lá na frente do prédio da Alerj, né? Que tem uma escadaria espaçosa, e o Chico Alencar e o Marcolino, que não apareceu na foto, estão explicando. E olha aqui, ó, tem uma estudante de um pré-vestibular, provavelmente, eu não sei quem está filmando aqui, ó, que o Chico Alencar está explicando. Então, foi aqui que eles explicaram. Falaram, olha, pessoal, foi inesperado para todo mundo, estava tudo bem encaminhado, e o cara fez isso. Agora, a alternativa é perturbar lá o gabinete deles. Né? Então, essa foto foi para ilustrar esse momento que foi... De doloroso para nós, depois foi motivador, né? Porque, de novo, entramos na agitação. Então, olha aqui, ó, o grupo, meu queridos parceiros e parceiras do grupo Corpo em Cena, aqui, ó, a turma. Olha o carro aqui, de garrafa PET. Sim. O carro que levava a dura. Lá atrás, ó, o fundo de palco, aqui todo mundo. Essa aqui, ó, essa segunda aqui, que está no meio do carro, ela é médica, se eu não me engano, dermatologista, formada em Cuba. Porque com o Centro de Formação Profissional, eles faziam educação de jovens e adultos, faziam alfabetização de adultos. Nosso grande mestre Paulo Freire, nosso outro grande mestre. E ela dava aula. E naquela época, Cuba tinha uma parceria com o governo brasileiro. Ela oferecia bolsa de estudo para estudantes de comunidades que participassem de algum projeto, né, que fosse em favor da comunidade. E aí, quando isso foi apresentado lá, ela se inscreveu e foi aceita. Passou 7 anos em Cuba, estudando medicina. Voltou e é médica. Né? Aqui, outros aqui também, olha, tem um aqui que é arquivologista, aqui, olha, a peruca que a Ângela usava, tá vendo? Feita de garrafa PET, ó. Que a Ângela, tá vendo? O cabelo dela aqui. Era de garrafa PET. Como é que vai fazer a peruca? Vai usar o quê? Não, peraí, vamos usar o material que tem aqui, abundante, garrafa PET. Então o Zito bolou de fazer, né? Cortava fininho a garrafa PET, tira, cortava assim, né? De comprido, ficava a rodela. Ele cortava e
fazia um jeito, acho que com uma faca, puxava e ela enrolava. E ele colou aquela forma de peruca, né? É um negocinho que encaixa na cabeça. Ele colou ali, e era a peruca. Inclusive, foi capa de uma das Metaxes. Não sei se vocês chegaram a mostrar as Metaxes, foi capa. Não, todas não. Essa pequenininha que está aqui à esquerda, ó, a outra não está aparecendo. É uma coisa que acontece muito nos grupos de teatro fora em comunidade, né? As mães que têm filhas não têm com quem deixar, filhos e filhas. E levam para o ensaio. E aí ela começou a levar, a Marlúcia, ó, que está em pé aqui atrás dela. E essa pequenininha, gente, eu acho que ela tinha 7 anos aí, talvez, por aí, 6, 7 anos. E teve um momento que nós começamos a ensaiar o texto, né? Começou a elaborar o texto, vamos ensaiar. E todo mundo com o texto na mão, de início, sentado, né, fazendo aquela leitura. Depois teve um dia que eu falei, agora ninguém mais com o texto na mão. Eu vou fazer o ponto. Né? Aí tá bom, começamos. Aí veio entrou em cena o personagem. Quando a mãe dela entrou em cena, a mãe ela esqueceu um trecho lá da fala do personagem. E a pequenininha aqui, Raíssa, o nome dela, a Raíssa foi lá e falou a frase que a mãe tinha esquecido. Aí todo mundo, olha que legal. Apagou. Que legal, Raíssa já lembrou a frase. Aí tá bom. Aí vamos, continua. Daqui a pouco, lá adiante, um outro ator ou atriz aqui esqueceu a fala do personagem. A Raíssa, mandou a frase correta. E eu aqui com o texto na mão, falei, gente. Aí mais tarde um outro esqueceu e ela mandou. Aí eu falei assim, mas gente, o que é isso? Aí a Marlúcia falou, ela já sabe tudo. Porque eu fico decorando em casa e ela quer ficar do meu lado. Aí eu fico lendo alto, que eu sugeria para eles, né, dizia assim, gente, tentem decorar as falas de todos os personagens. Até porque, né, no sistema Coringa, né, o Lico já deve ter falado aí na teoria, de repente faltou alguém, um outro pode substituir, não é? Se tem um personagem que não é tão importante na cena, faltou um ator ou uma atriz de um personagem fundamental. Alguém já sabe o texto também, né? O sistema Coringa lá do Teatro de Arena. E aí a pequenininha sabia o texto todo, a Raíssa. Eu falei, gente, ela tem que entrar em cena. E ela entrava em cena com a mãe, fazendo a filha. Né? A mãe ia para lá e para cá e tudo. A Raíssa, hoje em dia, é estudante de engenharia química na Universidade Federal Rural. Eu falei, isso é coisa do teatro do oprimido. Que o Boal foi químico industrial, eu fui engenheiro químico, eu me formei em engenharia química também. Eu brincava com ele, eu fazia o destino de quem estuda química e se mete com teatro, é fazer teatro do oprimido. Aí nós passamos da química para a alquimia, né? Que é muito mais legal. Okay. Beleza? Simone, como é que nós estamos de tempo? Simone, como é que a gente está, Simone? Tem questões? Tem pessoas querendo conversar com o Olivário? Eu acho que vai começar a inscrição agora, né? Aí eu peço que coloque a mãozinha para poder conseguir visualizar, ou, se quiser, também se pronunciar no chat. Então, 18h15 agora. Quanto tempo? Mais 15 minutos. Até às 10? Até às 10 horas? Até às 22 horas? Só avisando que o pessoal que está no YouTube também pode colocar aí as suas perguntas que a gente manda por aqui, tá bom? Beleza. Eu estou disponível até às 10 para falar de teatro legislativo. Então, enquanto o pessoal está formulando, Rafa, por favor, mostra o número 3, a bancada feminina, o regulamento 79, que foi uma outra etapa, né? Para eu mostrar para o pessoal até onde o teatro legislativo foi. Olha aqui, requerimento. Tá? Para uma audiência sobre as questões das trabalhadoras domésticas na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Isso foi através de uma apresentação do Grupo Marias do Brasil, né, que era aquele grupo formado por... Quer dizer, ainda existe, grupo formado por trabalhadoras domésticas. O que aconteceu? Quando elas começaram a apresentar o espetáculo, era sobre os problemas dos direitos trabalhistas, que a categoria não tinha nenhum. Então,
nós fizemos logo o contato com o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, né? Era um caminho natural. Fomos apresentar lá. Imagina, hein? Uma cena de trabalhadoras domésticas que mostra os direitos que elas não têm, apresentando no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Na hora assim, quem tem uma alternativa? Foram 25 mãos levantaram, 25 pessoas levantaram as mãos. Aí eu e Claudete, né, em geral era Claudete que coringava, porque um grupo formado só de mulheres, né, as Marias, falavam assim, ó, a coringa vai coringar. Eu ficava na sonoplastia, né? Bom, aí elas, depois conversamos com as sindicalistas, que elas entravam e davam excelentes alternativas. Elas assim, nossa, mas isso podia dar um projeto de lei. Ela falou, já está lá no Congresso. Aí outra alternativa, e essa aqui, já tem um projeto de lei no Congresso. Elas falaram assim, olha, já tem projeto de lei para todas as nossas necessidades. Só que o Congresso é formado por patrões, a grande maioria de patrões da classe média. E eles não querem aprovar uma lei que vai beneficiar os trabalhadores domésticos, obrigando a assinar carteira, dando fundo de garantia, férias, carga horária de trabalho, ninguém queria. Aí nós começamos a futucar, né? As sindicalistas, algumas vezes elas conseguiam apoio, já tinham ido lá no Congresso. Aí nós falamos, vamos atrás disso. Só que nessa época, as Marias do Brasil, elas tinham um projeto, nós tínhamos com apoio da Fundação Heinrich Böll, já tinha há 2 anos. Nós vivíamos atrás de projetos, né? No CTO, nós tínhamos dias seguidos de ficar atrás de editais, né? Que era a maneira de financiar as atividades. Bom, e a Fundação Heinrich Böll, descobrimos que apoiava projetos de apoio às mulheres. Então, as Marias já estavam sendo apoiadas há 2 anos. Aí nós descobrimos que existia a bancada feminina do Congresso, está lá o nome das 2 deputadas, né, a Maria do Rosário e a Lucy Schweinach. Nós descobrimos que tinha essa bancada e começamos a fazer contato. E aí descobrimos que tinha uma ONG, se chamava Cefêmea, lá de Brasília, que ela monitorava os projetos de lei que fossem sobre a temática das mulheres. Nós fizemos a parceria e, com o apoio financeiro da Fundação Heinrich Böll, as Marias do Brasil partiram do aeroporto aqui do Rio um dia de manhã, no voo às 7 da manhã, para o Congresso, no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. A Câmara dos Vereadores todo ano faz um evento em que só as mulheres participam no plenário. As Marias foram convidadas para participar, entraram as Marias com Claudete, Bárbara e Ellen, se eu não me engano, o Olivar ficou do lado de fora, porque eram só as mulheres. Eu fiquei lá, eu e Richard, arrumando o cenário no saguão do Congresso, que elas saíram de lá, apresentaram o espetáculo de Teatro Fórum, entregaram para o vice-presidente da Câmara dos Deputados o conjunto de listas com assinaturas apoiando, né, pedindo que os projetos de lei fossem colocados em votação. Não fazíamos mais coleta de projetos de lei nas apresentações das Marias. Nós passamos a fazer uma lista de assinaturas e colocamos em cima, o título era para ter carteira assinada e fundo de garantia, uma coisa bem simples. Então, para vocês terem uma ideia de como o Teatro Legislativo, nós fomos buscando os encaminhamentos que tinham a ver com o problema do grupo. As Marias não precisavam de projetos de lei, elas precisavam que os projetos de lei fossem votados. E aí, na parte da tarde, elas participaram. Nós levamos uma sindicalista, participaram, e cerca de 6... A bancada feminina se comprometeu a continuar batalhando, e cerca de 6 meses depois, se eu não me engano, foi colocado em votação o projeto de lei que era da Benedita da Silva, na época que era deputada, né, que começou a trabalhar na vida como trabalhadora doméstica, que instituía a carteira assinada. E aí isso foi colocado em votação e foi aprovado. E aí vieram as outras, carga horária de trabalho e tudo. Para vocês terem uma ideia, né, de que, como o Teatro Legislativo, para onde ele pode ir muito longe, né? Vamos lá. Ok. Perguntas. Alguém quer bater papo aí, que vê a YouTube, via Zoom?
Alguém quer colocar alguma coisa para o Olivar, que hoje está aqui nos trazendo. Posso falar? A manutenção. Vamos lá, William. Ei, Olivar. E aí, seu William? Quanto tempo? Estamos aí na batalha. Não é? Que bom encontrar você aqui, nossos parceiros e parceiras. Como é que está com os povos indígenas? Estão fazendo Teatro Fórum? A gente está com um projeto com a Camila Valadão, que foi eleita pelo PSOL, a primeira vereadora negra aqui de Vitória. A gente vai estar com o projeto também de ampliar isso depois para a ALES, né, para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e pensar também esses territórios quilombola, indígena, mas vamos começar no município de Vitória, alguma coisa com teatro legislativo nesse mandato dela, né? Essa é a proposta. Que bom. E, primeiramente, parabenizar, é sempre bom ouvir o Olivar. O Olivar é digamos assim, é o nível de sabedoria no teatro do oprimido que a gente quer alcançar, né? Aquela pessoa que tem o conhecimento da vivência e consegue refletir e trazer muita luz para a gente pensar o exercício, a prática, né, do teatro do oprimido hoje em dia em diferentes espaços, né? Então, é sempre bom conversar com você, sempre bom te ouvir falar, ouvir cada palavra aqui, depois está gravado, dá para a gente replicar isso para os mais jovens, né, os próximos aí, a continuidade, os que virão, né, como diz a Companhia do Latão, aos que virão. Então, eu queria só que você falasse um pouco como a gente já teve aqui na aula, no encontro passado, né, como é que é o nome dele? Me fugiu agora. Luiz Mário. O Luiz Mário, né, que é dessa articulação. Eu queria, assim, nível desse processo de articulação dentro da Câmara em relação a essa força que a gente está enfrentando agora, né, que é esse conservadorismo fascista, né? Aqui na Prefeitura de Vitória, a Camila ganhou como segunda vereadora, vereança mais votada, né? Mas a gente tem um prefeito que é da linha bolsonarista, né? Prefeitura de Vitória, e a situação está periclitando cada vez mais aqui no Espírito Santo, pelo interior, está cada vez mais conservador, né? Então, como é que a gente faz esse tipo de articulação numa conjuntura tão adversa? Porque quando a gente fala do surgimento do teatro do oprimido, a gente tem uma conjuntura do PT nacional. Aqui em Vitória a gente teve, nesse período, João Coser, né? Então tinha uma conjuntura diferente, só que não rolou TL naquele momento, né? E agora tem uma vereadora, mas a conjuntura nacional e a conjuntura da prefeitura é difícil. Como é que a gente faz esse tipo de articulação, né? Porque aqui, até para aprovar a moção, para aprovar uma comenda, que foi a comenda do Lula Rocha, né, um grande militante do movimento negro aqui no Espírito Santo, que faleceu agora na pandemia, foi difícil, né? Eles fizeram muita, mas acabou que com a mobilização popular a gente chegou lá, conseguiu aprovar a repercussão que deu. Como é que a gente trabalha nessa perspectiva com alianças, né? Que alianças são possíveis sem que a gente se degenere nesse processo? Ô, William, na tua fala você já foi dizendo, né, o passo a passo. Você falou, naquela época tinha PT, não sei o que e tal. Então, William, uma coisa fundamental é o trabalho de base, né? Que já teve muito e foi perdendo espaço, foi perdendo... se deixou de fazer trabalho de base, né? Nós estávamos no mandato do Boal e depois nós víamos a força que tinha o trabalho de base. Nós íamos para a comunidade não porque nós olhávamos para a comunidade, vamos lá que de repente vai ser legal fazer teatro do fórum lá. Não. Tinha alguém que tinha um trabalho, uma instituição. Eu falei que eu fui lá na Pedreira através de uma ONG, né, o Campo, que tinha um trabalho de base fantástico, ainda faz em alguns lugares, né? Então, isso é uma coisa que perdemos, né? Você pode, quem está aqui nos acompanhando, quem está aqui, né, acompanhando a nossa conversa, verifique aí na sua cidade aonde existe trabalho de base. Assim, trabalho de base que eu falo de partidos políticos que sejam ditos de esquerda ou de organizações da sociedade civil que sejam ditas de esquerda, né? Procurem onde tem.
Tem pouco. Isso é uma das coisas que... E aí, o Teatro do Oprimido, o Teatro Fórum, ele nos ajuda a começar a fazer alguma coisa, né? Um trabalho de base, né? Porque se você vai trabalhar numa comunidade e cria um grupo de teatro fórum, aquilo, em geral, aquilo agita a comunidade, né? Porque se o grupo é de teatro fórum, ele precisa estar discutindo, levando para discutir com apresentações, um problema real, concreto, objetivo daquele local, né? Então, isso mobiliza. Em todos os grupos de comunidade que nós trabalhamos, a primeira apresentação da cena de teatro fórum que o grupo fazia era na sua própria comunidade, porque era ali, eles eram dali, o problema estava ali, então vamos começar a mobilização por aqui, até para ver se a cena tá legal, né? Ela está realmente provocando o debate sobre esse problema. Às vezes, quando fazia na própria comunidade, depois nós voltávamos e dizíamos, gente, vamos mudar alguma coisa aqui naquela cena e tal. Então, o trabalho de base. A outra coisa são as articulações, você mesmo falou. Nós estamos vendo a necessidade de criar articulação, né, com todos os movimentos que estão lutando contra esse retrocesso, contra esse fascismo, né? Eu costumo dizer que quando chegou o dia 31 de janeiro de dezembro de 2018 e deu meia-noite, ao invés do Brasil entrar em 1º de janeiro de 2019, ele entrou em 1º de janeiro de 1400 e pouco, né? Lá na Idade Média, foi onde o Brasil entrou. Então, tem muita gente, tem muitas instituições, muitos grupos que estão numa situação de opressão terrível. Você mesmo trabalha há algum tempo com os povos indígenas, olha o que está acontecendo com eles. Mas tem que articular. Agora é povos indígenas, junto com os quilombolas, junto com os ribeirinhos, junto com os caiçaras, nas comunidades, os grupos de jovens que não estão sem oportunidade, que estão sofrendo situação de opressão. Tem que ser uma grande articulação, né? E aí, se tem um mandato que está apoiando, aí a possibilidade de ampliando, aí precisa ter cuidado, né? Que era uma coisa que eu queria falar que eu ainda não falei. A pessoa dizia, poxa, quando acabou o mandato do Boal, cara, ficou muito difícil, né? Tal. Eu falei, olha, como a moeda tem dois lados, teve um lado ruim, né? Nós não tínhamos mais assessoria legislativa, não tínhamos toda a possibilidade que a Câmara nos dava ali e tal, mas teve um outro lado que foi um ganho. Ah, peraí, vocês são o quê? Essa proposta é do PT, é? Naquela época, né? Você chegava num lugar, é do PT? Não, mas esse negócio de partido político, nós tínhamos que vencer essa barreira muitas vezes. Depois, não, é o Centro de Teatro do Oprimido, uma ONG, que depois virou uma OCIP, né? Para facilitar captação de recursos. Nós íamos subindo de degrau de acordo com a dificuldade. Então, também foi um ganho. Não estávamos associados a nenhum partido político, né? Então, agora, se está associado a um partido político, aí vocês precisam ver se em determinado momento, o grande parceiro, Cláudio Rocha, apareceu aí, parceirão do Nordeste, querido amigo e parceiro de Teatro do Oprimido. Bom, então vocês têm que ver, William, que em determinados momentos, né, às vezes é melhor não começar dizendo, olha, aqui estamos junto com o mandato da vereadora, tal, né? Eu não sei se você está trabalhando já como um assessor junto ao mandato, mas isso é importante ter atenção, né? Principalmente nesse período agora de tanto negacionismo, de tanto terraplanismo. Mais alguma pergunta? Tem mais, Simone? Tem muitos elogios aqui. Tem uma galera falando que ficava assim nesse bate-papo até as 22 horas. Eu também. Elogiando muito você. Tá, eu estou aqui só aguardando. Mas, infelizmente, hoje a gente não consegue. Eu estou, inclusive, aqui na casa do meu irmão. O Dia dos Pais ainda não acabou. Ih, rapaz, que coisa boa, hein? Aqui, o negócio está ótimo. Eu não vou poder ficar até as 10. Eu quero agradecer. Lico, desculpa, a Laís Queiroz disse que queria fazer uma pergunta. Laís? Fala então, Laís, por favor. Laís? Tá sem som, Laís? Ela está com o microfone desligado. Oi, Laís. Eu acho que agora está vindo.
Oi? Eu não estou ouvindo ainda. Tira o fone para ver se fica melhor. Oi? Oi? Parecia que ia entrar agora, hein? Pode falar, Laís. Pode falar, Laís. Está legal, está dando para ouvir agora. Obrigada. Primeiro, queria agradecer muito a oportunidade. Olivar, o senhor é uma lenda, né? O seu trabalho realmente é incrível. O senhor é lá em cima, Laís. Você, acho que motiva, né? Enfim, e faz com que a gente dê continuidade a esse trabalho de base, realmente. É muito importante que a gente entenda esse período histórico e que a gente possa agora unir forças, né? Então, os movimentos, eles precisam, de fato, se cruzarem, né? Se encontrarem. E eu tenho muitas, assim, perspectivas para 2022, mas eu acho que agora, até o final de ano, é esse momento da gente poder alcançar essas pessoas, né? Que estão ainda com esse pensamento de, é PT, né, por que vermelho? Não, acho sim que a gente tem que fazer um grande círculo e entender que o TL, ele tem que chegar com força nas próximas eleições. Então, se cada um de nós, né, fizer realmente esse trabalho de base, a gente vai conseguir alcançar um grande eleitorado, né, é o que a gente precisa para 2022. E, assim, o trabalho que eu venho desenvolvendo com mulheres, ele é muito importante, e eu percebo que o teatro legislativo já acontecia dentro do presídio, mas eu não tinha noção a importância desse fórum com as mulheres e essa articulação com a direção, que é exatamente isso que você falou. Muitas vezes ocorre o teatro, o fórum ali, ocorre aquela articulação, e você nem se dá conta que já foi feita uma resolução e o teatro legislativo já foi para frente, né? Já tem alguém que já pensou e já idealizou aquele projeto. Então, que a gente entenda que as coisas no teatro legislativo acontecem progressivamente, né? Ela não vai, de um dia para o outro, você dizer, vou montar um projeto de lei. Não. A cada novo encontro, a cada novo projeto, a cada debate, está surgindo ali algum movimento e, de alguma forma, né, vai impulsionar esse processo do teatro legislativo, né? Então, eu acredito muito, sim, que o teatro legislativo é possível a gente transformar, né? E principalmente quando a gente fala em lei, porque ocorre exatamente no presídio, por meio das resoluções, grande parte das mudanças. Porque a gente sabe que para modificar uma legislação penal demora muito, né? Então, hoje, a força que tem o presídio feminino, a penitenciária feminina, são as resoluções. E que a gente possa, assim, fazer teatro legislativo dentro do presídio, principalmente com menores infratores, né? Precisamos aumentar essa rede. E com mulheres também, principalmente, para a gente tentar mostrar para o Brasil que as mulheres, elas precisam ser valorizadas, né? As mulheres, sim, elas precisam, a mulher que trabalha em casa, ela precisa, sim, receber um salário, ela precisa, sim, ser reconhecida, né, precisa ser valorizada. E é isso, eu queria agradecer muito, muito, muito obrigada, eu estou muito feliz de conhecer você. Laís, obrigado. E, Lico, para finalizar mesmo, olha, a Laís falou de uma coisa que não deu mais tempo, né? Mas eu ia falar do projeto Teatro do Oprimido nas Prisões, que eu não sei se vocês já falaram, né? E esse projeto aqui que eu realizei na Paraíba, que era Estética do Oprimido e Teatro Legislativo contra a Violência Doméstica. Inclusive foi o meu querido parceiro aí que apareceu aí, Cláudio Rocha, que nós fizemos esse juntos lá. Então, se vocês toparem aí, se Lico e o pessoal que organiza e também quem está participando, o material que eu pedi para o Rafa salvar, eu posso colocar no grupo de WhatsApp que eu estou, né? Claro. E eu coloco e explico um pouquinho sobre como apareceu aquilo ali, que tem 3 projetos de lei lá no Congresso, que foram do projeto Teatro do Oprimido nas Prisões. E isso aqui eu explico como foi, o que foi que
que originou lá. E aí, quem quiser, nós vamos debatendo durante a semana aí, lá no grupo. Sim, e ótimo, Olivar, agradeço muito você disponibilizar esse material, né? Porque aqui, só no Zoom, tem aí uma quantidade, nem consigo ver, tanta carinha, tanto nome aqui, 80, 100 pessoas, não sei, e lá no YouTube, uma galera que vai assistindo também. E a maioria são atores, ativistas, professores, pesquisadores, e é nesse momento aí, esse ano de 2021, que estamos confinados, ainda em isolamento físico, que vai nos fortalecer, porque o pau vai quebrar em 2022. Então, agradeço se você puder disponibilizar, sim, o material. Aqui é uma rede de fortalecimento. Isso. E estamos chegando lá. E aí, para nós, eu coloco o material, e aí quem tiver perguntas, quem tiver que trocar ideia, porque inclusive eu tinha anotado aqui para depois falar no final, quando eu mostrasse os projetos de lei que estão lá na Câmara dos Deputados sobre o teatro oprimido nas prisões, que me ocorreu uma ideia, que é a Comissão de Legislação Participativa, por isso que eu acho importante continuar essa conversa, né, no grupo de WhatsApp. E aí até me ocorreu uma ideia, porque eu não sei para onde esses projetos de lei foram adiante ou não, porque ele dependia do interesse do grupo, né? E aí me surgiu uma ideia que, quem sabe, os estudantes daí do teatro oprimido na UFBA, alguém topa fazer um mestrado para ir cavucar o que aconteceram com esses projetos de lei. Nós temos aqui, Olivar, o doutorado da Simone Requião. Ela está aqui conosco e é sobre exatamente o teatro oprimido nas prisões. E a Simone, que está trazendo aí todo mundo que está falando, ela pode liderar, junto com Laís e tantas outras pessoas aqui que também atuam, né, no sistema carcerário, infelizmente, né, no sistema carcerário do Brasil, e tem várias pessoas na UFBA, inclusive uma amiga, uma outra professora, que atua em outra área, mas também no presídio feminino, e eu concordo com você. Então, só fala rapidamente para a gente terminar, um pouco mais sobre esses dois materiais que você publicou, né, antes de disponibilizá-la no grupo. Você se despeça, por favor, falando dos dois materiais. Não, gente, eu tinha pedido para o Gustavo... Oi? Alguém falou aí? Vou te interromper um pouco. Vou mandar uma mensagem para você no YouTube, que eu acho que é um coletivo, Pressão Juízo. Pressão no Juízo. É o Cláudio Rocha. Aqui está a Pressão Juízo. Isso. E ele fala o seguinte, que você foi um grande responsável pelo fortalecimento do teatro do oprimido no Nordeste brasileiro. Então, vale aí, ele pede para reforçar isso. Por isso que é bom ter amigos queridos, né? É a bondade dele. Que ele que era o cara que agitava lá em Pernambuco, depois foi para o Rio Grande do Norte, ele diz que fui eu o grande responsável. Foi ele, foi Cláudio Rocha, viu, pessoal? O pessoal do Nordeste aí vai atrás dele. Ele está em Natal. Bom, então, para concluir, o Gustavo, o Rafa, rapidamente, por favor, coloca esse que está aí, sugestão 22/2007, é PL 3669, é o número 6, tá? Só para para eu finalizar aqui, esse foi um dos projetos de lei que foram encaminhados à Comissão de Legislação Participativa, tá? Nessa minha pesquisa, como ponto focal do CTO, eu comecei, né? Falei assim, mas na Câmara dos Deputados, como é que será que, né? Como é que nós vamos conseguir entrar lá? E aí eu ficava pesquisando. Aí eu descobri que tinha essa comissão, tem até meu nome aí, tá vendo? Para não dizer que eu estou mentindo, a pessoa que recebeu lá, anotou, Olivar. Então, eu descobri que tinha essa comissão de legislação participativa. Ela funciona, continua funcionando. Nessa época, se eu não me engano, foi a Luísa Erundina, que era a presidente. E é o seguinte, gente, qualquer instituição que tenha o CNPJ, ela pode apresentar um projeto de lei. Olha que beleza. Não precisa ter nem o legislador junto. Tem o CNPJ, você pode apresentar. Uma ONG, qualquer instituição. Você dá encaminhamento, ele entra
na lista lá, você manda por e-mail, você recebe uma resposta dizendo, recebemos a sua, eles chamam de quê? Tem um nome que eles chamam, eles não chamam proposta de lei, era que nós que chamávamos. Eles não chamam para não confundir com projeto de lei. Então, eles recebem, te dão um retorno e você passa a acompanhar. E aí, quando eu descobri, eu comecei a enviar tudo que nós tínhamos de projeto de lei de proposta de lei que poderia ser federal. E aí eu enviei o do projeto Teatro Oprimido nas Prisões. Então, esse é um deles, para criar creches. Né? Isso aqui eu vi de perto no projeto Teatro Oprimido nas Prisões, né? O problema terrível que é das grávidas que vão cumprir pena. Bom, então é isso. Esse é um desses que eu quero colocar lá. E vocês, o pessoal aí que está pesquisando aí o teatro oprimido nas prisões, fiquem completamente à vontade para nós trocarmos ideias, inclusive fora do grupo de WhatsApp, se quiserem se comuniquem direto com o meu WhatsApp, porque é isso, nós temos que continuar buscando, né, as alternativas para mudar esse sistema, principalmente o sistema prisional, que gente, sei lá, eu acho que talvez o topo da opressão, né? Eu vi coisas no projeto Teatro Oprimido nas Prisões que eram inacreditáveis, que mostram muito bem não dá nem para chamar de fosso, né, social que existe. Isso a gente pode trocar ideias depois. Então é isso. Eu quero agradecer imensamente Lico, Cíntia, perturbei um bocado a Cíntia, né, o Rafa, e parabenizar, que eu acho fantástico esse projeto aí que vocês estão fazendo através da internet. Quem sabe, né, quando acabar esse negócio todo, possamos fazer um encontro presencial aí na UFBA, aí na Bahia. Depois nós vamos lá, sai de lá, vai para o Terreiro de Jesus, comer um abará e uma acarajé com aquelas baianas ali, e logo na entrada do lado direito do terreiro, o Lico já deve ir lá, porque ele também é chegado. Tem o cravinho. A gente toma um cravinho e depois é só encaminhar lá para o Ilê ou para o Olodum, se estiver ensaiando lá embaixo, né? E pronto, está resolvido. A gente termina. Ô, cravinho bom, hein? Tem gente aí que conhece. Geladinho, então, né? Então, gente, muito, muito grato. É sempre uma alegria muito grande nós podermos. Obrigado a você, Olivar. Obrigado, Olivar. Boa noite. Muito obrigado, gente. Boa noite. E na próxima segunda a gente continua falando mais sobre teatro legislativo. Olivar, muito obrigado. Foi uma contribuição única e, por favor, compartilha para a gente, sim, no nosso grupo lá. Viu? Gente, até segunda-feira, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Valeu.